Imagine uma época em que não existia internet, não existia meios de transporte como a gente conhece, avião, nada de carro, nada de bicicleta, moto, etc. Imagine uma época onde não existia supermercado, não existia geladeira onde pudesse guardar os alimentos e conservá-los por muito tempo, muito menos ar-condicionado. Não existia escola, não existiam hospitais. As pessoas geralmente morriam cedo, que se adoecesse ou sofresse um acidente, era basicamente uma sentença de morte. Não existia antibiótico. Enfim, uma vida bem diferente da que nós conhecemos hoje. Eu estou falando de cerca de 70 mil anos atrás. E aí, entre 70 e 30 mil anos, é que alguns dizem que foi a época onde aconteceu a Revolução Cognitiva, onde começaram a surgir os primeiros artefatos culturais, religiosos, tudo. E isso estou dizendo baseado nas informações arqueológicas, né? As famílias eram pequenas, as comunidades eram pequenas, poucas pessoas, eram muito reduto dos familiares, né? Os patriarcas tinham seus filhos, eles cuidavam, buscavam alimentos. E aí você podia dividir a sociedade em dois grandes grupos, né? Você tinha os nômades, onde eles saíam para caçar, saíam atrás de alimentos, e esses andavam bastante. E aí você tinha também os sedentários, né? Que esses já cuidavam da agricultura. Eles precisavam ficar restritos a um espaço para poder cuidar da plantação, né? Do contrário, ela ia morrer. E para esses dois grupos de pessoas, mesmo aqueles nômades, eles precisavam caçar e lidar com animais, fugir de predadores, era arriscado. A sobrevivência era uma necessidade fundamental. Então, as pessoas daquela época, muito provavelmente, não tinham tempo para ficar pensando sobre o universo, para ficar teorizando a esse respeito, como a gente faz hoje. Elas estariam preocupadas essencialmente com a sua sobrevivência, com aquilo que elas vão comer e como vão se proteger do frio ou do calor. O índice de mortalidade infantil era extremamente alto. Aqueles que conseguiam sobreviver depois de criança ainda tinham o problema, né, de lidar com conflitos armados e fazer longas viagens e se preocupar com predadores, em sofrer acidentes ou até adoecer. Já do lado sedentário, também tinha um problema da mortalidade infantil, que por sinal era muito alta, porque como a quantidade de alimentos já era mais abundante, só que mais filhos precisaria de uma agricultura ainda mais pujante para alimentar mais bocas. E isso gerava um acúmulo de pessoas por conta da oferta de alimentos e acabava provocando várias doenças, porque essas pessoas empilhadas, né, em locais apertados. Imagina que nessa época não se tinha conceito de higiene como nós temos hoje. Então, facilmente as pessoas adoeciam. Aliás, inclusive tem registros fósseis que mostram que o caçador-coletor, ele era muito mais forte do que aquele sedentário. A estrutura óssea, a densidade óssea dele denunciava essa característica. Justamente porque a baixa nutrição do pessoal que trabalhava com agricultura, porque essencialmente, né, vivia dos vegetais, não tinha o mesmo valor, digamos, nutricional que teria a variedade que aquele caçador conseguia ter. Tá, mas enfim, o que isso tem a ver com a astronomia? Bom, é claro que no caso do pessoal que vivia da agricultura, olhar para o céu seria fundamental. Eles precisavam saber qual era a época certa do plantio e da colheita para não passar necessidade. Se eles errassem a época certa da colheita, eles passariam, por exemplo, em regiões da Europa, poderiam passar fome. Populações poderiam ser extintas se isso não fosse levado em consideração. Então, a astronomia era uma necessidade para aquela época. Não é à toa que, após as plantações, tinham as festas, né? Então, até hoje, inclusive, tem, né? As festas do milho, festa do tomate, festa do macarrão. Não, festa do macarrão não. Brincadeira. Enfim, olhar para as estrelas, fazer astronomia era uma necessidade. Ele também servia para contar o tempo, era um calendário, né? Sabia a época da chuva. Os caçadores, coletores também, eles analisavam que a época mais quente era favorecia para a caça, porque os animais estavam mais agitados. Então, de um jeito ou de outro, a astronomia envolvia com eles. E aí é fácil entender que o conceito de terra plana caberia muito bem dentro desse contexto, dessa realidade. É claro que, embora eles tivessem os animais para ajudar no transporte de carga, excetuando aqueles que faziam comércio, que tinham que viajar a longas distâncias, ou os exércitos, a maioria das pessoas, embora andasse muito,
elas davam dentro de um espaço bastante limitado, haja vista pela própria limitação, tempo de vida que elas tinham, né? Então ficava fácil um contexto de terra plana limitada naquela situação. Porque imagina só, você está na praia, você olha para o horizonte, o que é que você vê? Você vê plano, né? Então, inclusive tem imagens que você o pessoal coloca uma régua, né? Que mostra que aquilo ali é plano, isso é óbvio à vista. E ainda que você vá para lugares altos, nas grandes montanhas, você observar no teu horizonte, você vê ele também plano. É um plano delimitado num disco, né? Num grande disco, e coberto por uma abóboda celeste, onde passam o Sol, as estrelas e a Lua e os planetas. Essa visão, ela era uma visão que funcionava bem, não tinha nenhuma contradição, nenhum problema. Bom, e com o passar do tempo, essas populações começaram a aumentar, né? A agricultura permitiu que a oferta de alimentos se tornasse mais abundante, as populações começaram a aumentar de tamanho, começaram a ter muito mais gente, ocupar uns espaços cada vez maiores, e daí foram surgindo naturalmente os estados, né? Onde eles precisavam cobrar impostos, saber o alcance territorial do seu domínio, e a partir de então fazer um mapeamento do território, né? Não é à toa que a partir de então surgiram os primeiros mapas, né? Onde a gente tem aqui o primeiro mapa da história, que é o mapa mundi babilônico, né? O Imago Mundi, do século VI a.C., que é considerado o mais antigo mapa da história. E esses mapas essencialmente mostravam o mundo como sendo a parte de terra, solo, onde se pisa, e é rodeado por oceanos, né? E esses oceanos, delimitado ainda pelo disco do horizonte e coberto pela abóboda celeste. Ninguém pensava sobre a geometria da Terra. O que se pensava nessas condições era apenas o chão, para baixo é o chão, para cima o céu. Isso era suficiente para resolver os seus problemas, né, do cotidiano. Então, dificilmente alguém pudesse falar alguma coisa a esse respeito ou parar para refletir, porque isso não trazia nenhum tipo de problema que pudesse ser revisado essa ideia de terra plana. Até porque não se imaginava em terra plana, porque você imagina a terra plana por conta da terra circular, em oposição à terra circular. Ninguém nem fazia ideia do formato da Terra, se pensava apenas que é o chão, que é tudo que se tem. Então fica fácil perceber que esse contexto, a ideia de Terra plana, não é um objeto de ignorância, mas era um modo de explicar o mundo, era uma maneira de visualizar a realidade que se convivia, né? Então você tinha para baixo a Terra, que é o chão, ele não se mexe, não gira, não havia nenhuma evidência de que ele estava girando. Aliás, era o contrário, né? Se via o céu era quem girava. Então, todo mundo vivia bem, convivia tranquilo, ou pelo menos não se tinha essa necessidade de questionar esse tipo de coisa. Aliás, é importante frisar que antes dos gregos, eles se explicavam o mundo através de narrativas e não de geometria. Muito embora os babilônios eles tivessem altíssima precisão matemática, astronomia voltada à previsão, não a explicações físicas. Então, ele fazia a previsão do movimento dos astros, saber qual era a época do plantio e da colheita, como já falei, né? Então era uma cosmologia mais cíclica. Então as épocas elas se repetiam. E aí, embora a geometria já começasse a aparecer para tentar explicar certos conceitos, saber calcular sobre certas estruturas é diferente de querer explicar a estrutura do mundo. Então, imagina que era difícil pensar num planeta Terra. Era imaginando você pensar apenas no chão, é aqui o chão. Então, você dizer que a Terra é circular e dizer que o chão aqui ele é circular são coisas que são diferentes de se pensar. Então, resumindo, como é que era a concepção desse pessoal naquela época? Eles sabiam prever o céu, eles não precisavam redesenhar a Terra. Então, para eles, o céu é que estava em movimento e a Terra era o firmamento que estava tudo parado, tudo certinho. E então, sob essa concepção, algumas perguntas geométricas sobre a Terra começam a surgir quando você apresenta. Isso acontece inclusive nos dias atuais. Experimenta explicar para uma criança que a Terra é redonda. A primeira coisa que ela vai te perguntar é o seguinte: você tem uma pessoa que está aqui no Brasil e a outra está aqui na Austrália, por que quem está na Austrália não cai? Ou seja, ela não consegue associar que
a Terra, o chão onde ela pisa, é exatamente um objeto circular muito grande, como é a esfera que é mostrada no exemplo. Isso não é uma burrice, isso é apenas uma maneira diferente de se pensar. Outra coisa, por que não sentimos o movimento? Lembre-se, naquela época não existia telescópio, as experiências eram muito rústicas, embora tivesse já as experiências sobre os navios que iam ser distantes, e eu vou falar sobre isso na próxima aula, boa parte das populações estavam no meio do interior, próximo de rios, então não tinha essa experiência que se tem do litoral. Então, por exemplo, quem estava ali morando naquela área da Mesopotâmia, está longe de oceano, está longe da praia. Sequer conceitos de marés vão ter a esse respeito. Então, imagina essa realidade. É claro que teriam aqueles que estariam lá na praia, mas sob essas condições, eles não vão ter esse tipo de necessidade de pensamento. E poderiam até ter, mas já teriam a Terra como sendo fixa, como sendo imóvel, imutável, e o céu quem gira, dificilmente alguém iria parar para perguntar a esse respeito. E aí, então, com o aumento da população, surgiram os estados. Esses estados precisavam ter um conhecimento mais realístico do seu território. E aí eles precisavam fazer um mapeamento, já daí surgem os mapas, eles poderem cobrar seus impostos, poderem construir as estruturas, e a partir daí que começaram a perceber, quando se espalha para outros lugares, estão além mar, surgiu já a necessidade de tentar entender como que, por exemplo, navios desapareciam na linha do horizonte, como que algumas estrelas que eram possível ver num lugar, em outros lugares e regiões mais setentrionais, ou seja, mais próximo lá do polo norte, ela já não era possível de ver essas estrelas. Então começaram a surgir problemas que, para resolvê-los, o conceito que se tinha de terra plana não era suficiente. Então, a ideia de terra plana ela resolvia muito bem para a realidade daquela época, mas foi com o aumento do alcance populacional, em termos de não só de ocupação de território, mas de domínio situacional daquela região, é que passou-se a pensar em soluções que englobassem essas descobertas. Então, se eu pudesse resumir em poucas palavras, todo esse conceito de terra plana, eu posso dizer o seguinte, que a terra plana não foi refutada de uma vez, ela foi sendo tornada desnecessária à medida que novos fatos foram surgindo. E a ideia, o conceito de terra plana não explicavam esses fatos. Então, foi preciso construir um novo modelo que explicasse tanto aquilo que já é tido no cotidiano, né, que já é experienciado pelas pessoas, quanto o fato novo. Então não é que a Terra plana era um pensamento de nércios, como alguns pensam. Não, era a realidade que se tinha da época. Não é que houve um momento mágico em que alguém provou ponto a ponto que a Terra plana não funcionava. Houve uma mudança de mentalidade. E à medida que as pessoas foram se conscientizando desses novos fatos, elas foram aceitando numa boa naturalmente. Mas lembre-se, esses fatos precisavam ser apresentados dentro de um contexto de respostas para problemas práticos, e não simplesmente uma especulação, uma elucubração desnecessária. Então, daqui já é possível perceber que o terraplanismo não é uma concepção alternativa ao que se ensina na escola. Ele é um choque entre uma intuição antiga e uma ciência moderna mal ensinada. Ou seja, a culpa do terraplanismo existir é culpa nossa por não soubermos explicar ou por não nos interessarmos em explicar corretamente a descrição física do que é observado. Quando aprendemos que a Terra é esférica, não estamos aprendendo um fato novo. Estamos aprendendo a pensar de um jeito novo, pensar de uma forma diferente. Porque a Terra está aí, ela é do jeito que é. Somos nós que teorizamos a respeito dela. Bom, então para concluir, o que a gente pode dizer sobre esse conflito atual que nós temos é basicamente que na ciência atual eles ensinam o resultado e não o caminho, que é o que deveria ser. Ou seja, ensina apenas aquilo que já se tem de conclusão e não explica como foi que se chegou a essa conclusão. É claro que isso tem que ser ensinado enquanto é cedo, porque enquanto criança ela é mais suscetível a aprender, porque ela entende que a ciência é um processo.
É um processo que leva a ter aquelas conclusões. E não simplesmente por argumento de autoridade, porque é professor ou porque é um pesquisador que já está trabalhando há anos sobre aquilo ali, chegou e te deu aquela informação. Porque ele pode muito bem questionar e dizer o seguinte: tá, e quem garante que você está certo? Se ele não foi ensinado a pensar de forma investigativa, ele vai achar que essas conclusões são mera teoria e que ele deve se sentir livre por pensar diferente. Então, infelizmente, no nosso sistema educacional, nós não ensinamos como que se descobre. Nós só apresentamos o que foi descoberto. E isso, para uma mente investigativa, é um problema. Então, não é culpa do jovem que tem esse tipo de pensamento. A culpa é essencialmente nossa por não se dedicar a explicar isso. Não se preocupar em mostrar como as coisas acontecem. E essa é a proposta do canal. É exatamente te ensinar como pensar, como que a gente chega às conclusões que chegamos e para você entender não apenas aquilo que já é tido como conhecimento, mas também o processo do qual aquilo foi desenvolvido. Então é isso. Fico por aqui, agradeço imensamente pela paciência e nos vemos na próxima aula, que é a aula sobre a circularidade da Terra. Aí sim, vamos confrontar as evidências, vamos mostrar como que esse pensamento foi desenvolvido e tem algumas coisas novas que você pode se surpreender. Então, até lá, valeu!